rápido, que dá prazer de nós ouvir, né? E quando a gente está ouvindo, é bom que a gente erra menos. Eu gosto mais de ouvir porque erro menos, né, pastor João Messias? Então é sem dúvida, né? Mas nós estamos aqui para falar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus. E a palavra de Deus é aquela que nos enriquece, né, irmão? Mas não acrescenta dor, não. A palavra de Deus é muito maravilhosa. Eu aprendi uma coisa, irmãos: obedecer a palavra do Senhor. Obedecer a palavra de Deus é muito bom. O crente que obedece a palavra de Deus, ele é um crente, irmãos. Ele não dá trabalho, ele é um crente que ele procura entender, ele procura ajudar. E a palavra de Deus nos ensina assim. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui para isso. Eu quero pedir aos nossos irmãos para abrir as vossas Bíblias. Na carta de Paulo aos Efésios, irmãos. Eu quero ler um texto com os irmãos. No capítulo 6. Você tem sua Bíblia, pode. Capítulo 6, verso 10. Capítulo 6, verso 10 a seguir, que vamos ler com bastante atenção, cada um dos irmãos. Tem umas Bíblias que têm uma tradição diferente, mas todas somos corretas, né? Quero ler com os irmãos aqui. Aos Efésios capítulo 6, o verso 10 a seguir. Aqui o título da leitura é uma armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na fortaleza do seu poder. Reviste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas e ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra os hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficai firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido vossos ombros com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca,
a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Aleluia. Graças a Deus. Irmão, nós demos uma leitura bastante conhecida, mas é uma palavra, irmãos, se nós vemos aqui, quem olhar esse texto, meditar nesse texto, perseverar nesse texto, como manda a palavra de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que Paulo, quando ele estava orientando, ensinando, porque nós vivemos, irmãos, uns dias muito difíceis, não materialmente. Materialmente eu quero dizer para os irmãos, eu não sei todos, mas parece que é a época melhor que nós estamos vivendo. Esses anos nós estamos vivendo, são uma época boa materialmente, mas espiritualmente é um pouco complicado. É um pouco, irmãos, nós vemos que nos últimos dias nós estamos encontrando dificuldade para ir à igreja, nós estamos encontrando dificuldade para orar, para jejuar, para santificar a nossa vida. E nós vemos esse texto, irmãos, nós estamos vivendo, e Paulo recomendando a igreja, recomendando os irmãos. E eu me apego muito com esse texto, porque nós devemos, se nós alimentar o nosso espírito, na oração, no jejum, tenho certeza, irmão, nós vamos encontrar muita felicidade nas nossas vidas. Aqui nós vemos um texto que fala, um versículo que fala, que nos dias, nós vamos encontrar os dias maus, vai ter dias difíceis. E esses dias, para os crentes, que não estiver firme com o Senhor Jesus, vai encontrar dificuldade. Mas quando Paulo fala assim, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei no Senhor. Paulo não falou assim, vai ao açougue, compra uma carne, vai em outro lugar, compra uma vitamina. Paulo não falou isso, porque não é para o corpo físico. O fortalecimento aqui, irmãos, é para nós lutar contra as coisas espirituais que tem por aí. Aí Paulo falou, fortalecei no Senhor. O que é fortalecer no Senhor? É nós perseverar na oração, perseverar na presença do Senhor. No verso 11, reviste-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astuta quer dizer, sutil. Quando nós vemos, está armando as coisas para nós. Então nós temos que estar ligados no Espírito de Deus, para que Deus possa nos alertar, para que Deus possa nos ensinar, para que Deus possa nos dar graça, nos dar força, para que Deus possa estar sempre conosco, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Nós não temos que lutar contra a carne, mas nós temos que lutar com uma coisa espiritual, que nós estamos vendo, irmãos, nos últimos dias, irmãos, quantas pessoas, irmãos, que estão me contando dificuldade, quantas pessoas que nós vamos visitar, pastor, eu não vou mais à igreja, pastor, eu não aguento mais, eu estou numa situação difícil. Meu irmão, vamos para a igreja, Deus tem uma bênção para você. Ah, mas já passa tanto tempo que eu estou na igreja, parece que as coisas estão ficando pior.
Mas quando o crente ele está na graça, no poder de Deus, eu tenho certeza, irmãos, que a luta vem, o problema vem, mas ele está, eis-me aqui, Senhor. Aleluia. É momento de nós começar a repetir essas coisas, começar a analisar essas coisas. É momento de nós começar a ler a Bíblia, entender. Quando eu aceitei Jesus, eu vejo hoje aqui na igreja o pastor Levi fala assim para os irmãos: ó irmãos, está fazendo cursinho para batismo e tal. Os irmãos já vão se batizar conhecedor, mas eu não tive essa oportunidade não. Quem pregou para mim a primeira vez foi o irmão Tiburcio, a irmã Maria, que muitos aqui conhecem. A irmã Maria Corina, que já partiu com o Senhor. Foi a primeira pessoa que pregou para mim. E quando eu aceitei Jesus, irmãos, eu não fui na igreja aceitar Jesus. Eu vi falar de Jesus e vi falar que tinha um batismo. Eu fui, cheguei lá, irmãos. Naquele tempo batizava lá no Rio. Eu vi aquele povo batizando e trocando de roupa. Cheguei no senhor e falei, no irmão. Falei, por gentileza, dá essa roupa para mim para batizar. E minha esposa foi procurar no meio das irmãs. E nós desceu as águas. E saiu dali das águas e voltou para casa. E falei, agora nós temos que ouvir a palavra de Deus. Para nós caminhar na palavra de Deus. E pela misericórdia de Deus, estamos aqui até hoje, irmãos. Aceitamos Jesus, nós se batizamos, e não tinha conhecimento. E um ensina daqui, outro ensina dali. Aí eu fui aprendendo a Bíblia devagarzinho, fui indo devagar. E graças pela misericórdia de Deus, estou aqui, junto com os irmãos. Não é porque eu sou bom, mas Deus tem nos ajudado através da sua palavra. Aqui tem pastor que foi meu pastor, pastor Zé Luiz, o pastor meu 3 anos e pouco, pastor Evaldo, né? Pode perguntar para eles que dia que já chegaram em mim, chamar a atenção, né, irmãos? Por quê? Deus tem nos ajudado através da palavra. Eu leio a palavra, o crente tem que fazer assim, o crente tem que fazer assim. Às vezes o pastor ensina, fala uma palavra, às vezes está doendo, porque a gente está um pouquinho meio fora, mas a gente tem que aproveitar e apertar e entrar onde é que está mandando a palavra de Deus. Então aqui nós estamos aprendendo, irmãos. Nós estamos aprendendo a orar a Deus, jejuar a Deus, para que nós possamos, os dias muito difíceis. Lá no verso 13, os irmãos podem ler comigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então tem dia difícil para o crente. Tem dia difícil para o crente. Às vezes nós estamos pensando que é tudo mordomia. Tem irmãos que nunca passou uma luta. Tem irmãos, graças a Deus por isso, irmão. Glória a Deus por isso, que eu não tive essa oportunidade. Deus, de quando que eu aceitei Jesus, tem luta, mas eu tenho muito mais vitória do que luta. Muito mais vitória do que luta, mas tem luta. Mas tem irmão que nunca passou luta, não sabe o gosto da luta. Você servir a Deus e passando luta, irmão, que é glorificar a Deus. E a igreja, com carro, com tanque cheio, dinheiro no banco, isso é maravilha. Mas duro é servir a Deus faltando as coisas dentro de casa. O sapato já com solado furado, igual eu ia para a igreja, cheguei a orar de joelho dobrado, porque de meio de coque, porque o solado do sapato estava furado. Mas ali, servindo o Senhor, glorificando o nome do Senhor, o pastor vai cantar um hino, eu ia cantar um hino. É assim, irmãos, e Deus dando graça, dando força. Porque nós todos somos fracos, mas Jesus é poderoso para nos dar graça para vencer, irmãos. Para nós vencer, irmãos. Porque nós não vencemos essa luta aqui com dinheiro, não. Aqui Paulo está ensinando. Não é com dinheiro, não. Às vezes tem coisa, seu carro quebra. Estou vindo viajar, meu carro fundiu o motor, mas você tem dinheiro no banco. Já liga para a seguradora, leva lá, faz o motor, tem dinheiro, resolveu o seu problema. Mas aqui é resolvido na oração e no joelho. Aqui é resolvido em consagração com Deus. Aqui é resolvido graça com Deus. Aqui é resolvido intimidade com Deus. Aqui é resolvido falar cara a cara com Deus. Nós precisamos de aprender isso. Nós precisamos de aprender isso. E aqui Paulo ensinando para nós. Então, eu gosto de prestar muita atenção nisso aqui. Aqui no verso 14. Estai, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade,
com a verdade, e vestido a couraça da justiça, cingido o nosso lombo com a verdade. O Senhor é a verdade. Deus é a verdade das nossas vidas. Então quer dizer para os irmãos, porque ser crente, irmãos, eu acho, para ser crente fiel a Deus, temente a Deus, é um pouco meio difícil, porque o mundo nos cerca. Pastor Jurandir me conhece há 25 anos, nós se conhecemos. Muitos anos que eu conheço o pastor Jurandir, sempre nós estávamos, conheço ele. Pastor Joel Amâncio, quando chegou aqui em Limeira, passamos a conhecer outros irmãos, com coisa mais tempo. Pastor Ciro, trabalhamos muito tempo junto, né, pastor Ciro? Pastor Gerson Siqueira, trabalhei 15 anos com ele. E eu era novo convertido, eu segui os passos do pastor Gerson dentro da firma. Esse homem aí é crente, entendeu? Era novo convertido em 78, 79. Pastor Ciro também na época, trabalhamos muitos anos juntos. Eu segui o passo desses homens. Eu era novo convertido, mas eu ficava analisando. E graças a Deus tive o privilégio de não encontrar falha nesses homens, né? Então isso é bom para nós. Você gostou, ser crente dentro da igreja, é uma beleza. Agora ser crente lá na firma, lá na rua, lá na escola, isso aí é difícil, irmão. Você ser crente lá, ter o linguajar de crente, né? Ter o linguajar, língua sã de crente. Isso é um pouco, né, irmãos? Porque lá fora o mundo está em cima. Mas quem está aqui nesta palavra, revestido de poder, revestido da graça de Deus, Deus não deixa você cair na cilada do diabo. Porque Deus está na tua frente, aleluia. Deus está te guiando. Quando vê o perigo, Deus fala, meu servo, aí não é no teu lugar, meu servo. O Espírito Santo de Deus conversa conosco, irmãos. O Espírito Santo de Deus, quando não vai fazer alguma coisa errada, ele fala conosco. Aí não, aí eu não estou presente, viu? Eu quero dizer mais para os irmãos, quando você aqui, todos os irmãos crentes aqui no Senhor, até você dirigindo na pista, irmão, quando você passa mais de velocidade, o Espírito de Deus fala conosco claramente. Fala comigo claramente. Você não está vendo que pode estourar um pneu? Você não está vendo que está fora do limite da estrada? Você não está vendo que aqui a quilometragem já foi medida pela engenharia? Se passar mais, a estrada não tem estabilidade? É assim que nós vivemos, o Espírito Santo de Deus nos avisa. Mas para isso nós temos que estar revestidos de poder. Vamos mais à frente, em nome de Jesus. No verso 15. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. Aleluia. Calçado os pés, irmãos. Irmãos, quando falam em calçar os pés, eu me lembro de quando eu era lá no norte de Minas, que eu andava descalço, que eu não tinha sapato. Lá perto do Vale de Jequitinhonha, eu nasci lá. E não tinha sapato naquela época. Hoje todo mundo lá tem sapato, porque hoje está mais fácil, né? Mas não tinha naquela época. E eu andava correndo assim no meio dos espinhos, quebrava o espinho e arrancava um pedaço de couro no pé, que eu era protegido pelo couro do pé, que o sapato não tinha mesmo. Mas eu quero dizer para os irmãos, às vezes eu ia correndo assim com medo de pisar em alguma coisa. Aí, hoje não, quando eu ando assim, eu ando sem medo de pisar em cada garrafa, porque estou bem calçado. Sapato com solado bom. Tudo bem calçado. Aqui quando nós vemos a palavra de Deus, calçado, irmãos, na preparação do Evangelho. Aí, irmãos, você está protegido. Você está protegido pela palavra de Deus. Você está protegido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vamos mais à frente, em nome de Jesus. Isso é palavra para crente, viu, irmãos? Para quem quer andar na presença de Deus. É para quem quer andar nas presenças do Senhor. Para nós que precisamos de aprender isso. Para nós que precisamos de ter uma mudança. Para nós ter uma diferença espiritual. Porque nós, irmãos, quer dizer para os irmãos, nós somos a carta de Cristo. A pessoa lá fora olha em mim. Eu trabalhava em firma, antes de eu me aposentar, e quando tinha que as pessoas que eu era encarregado, eu era líder do setor, eles estavam ali falando as besteiras deles. Quando eu chegava, eles falavam assim, vamos parar, que o pastor chegou aí, o seu Jorge chegou aí. Aí, para não atrapalhar, mas que eu também está dentro da firma, a gente não pode se meter, eu não queria ouvir a palavra naquele momento. Eu chegava, dava um recado que precisava falar para eles, e já saía também, deixava ele lá. Mas eles respeitavam, por quê? Eu não fazia parte das risadinhas.
Eu não fazia parte das piadinhas. Eu quero dizer para os irmãos aqui, irmãos, pela palavra de Deus, nós como crentes, nem fazer parte de rir de piada nós não podemos, porque nós estamos patrocinando o indivíduo. Estamos patrocinando o indivíduo. Qualquer piadinha que conta, irmão, dá risada, nós estamos patrocinando o indivíduo a contar mais piadinha. Mas nós crentes não. Nós temos a palavra de Deus que nos ensina e o Espírito de Deus que está nas nossas vidas. Aleluia. Quer dizer para os irmãos, às vezes eu me preocupo muito com a minha condição de obreiro. Com 30 anos de obreiro eu me preocupo muito. Porque subir aqui, meu irmão, falar de Jesus aqui, e lá no canto, lá tem irmãos que eu nem conheço. Mas fala assim, mas aquele ali é um safado mesmo. Viu? Aquele ali, olha, meu Deus do céu, ele não merece nem estar ali o que eu estou falando. Irmãos, o pastor Jonas falou uma coisa que esse dia, nós temos que pregar o que vive. Verdade. Verdade, irmãos. Então nós temos que pregar o que vive. Nós temos que pregar o que é. E assim por diante, irmãos. Do jeito que eu sou com os irmãos, todo mundo me conhece, graças a Deus, eu não tenho rabo preso com ninguém não. Porque Deus tem me ensinado na palavra. Eu sou bem pequenininho, sou mais pequeno, mas Deus é muito maior, irmãos. Tem me ajudado. Em nome de Jesus. Aleluia. Verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomando sobretudo o escudo da fé. Os irmãos, aquele que tem o escudo da fé, irmãos, não tem quem pode com ele, irmãos. O crente, quando ele tem fé, não tem quem pode com ele. Porque ele está cheio da graça de Deus. Eu tenho revestimento, eu tenho fé, ele sabe que vai vencer. Ele sabe que a luta chega hoje, a enfermidade chega hoje, mas amanhã ela vai embora em nome de Jesus. Ele sabe que o desemprego chega hoje, mas amanhã vai embora em nome de Jesus. Eu tenho fé nisso aí, eu tenho fé num Deus vivo. Eu falo, olha, eu estou passando por isso, mas é só um momento, porque eu tenho certeza que o meu Deus, Ele vai resolver isso para mim. Eu tenho certeza que eu vou cantar um hino da vitória. Eu tenho certeza que amanhã eu estou cantando um hino da vitória. Isso é uma alegria muito grande para nós, em nome de Jesus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Capacete da salvação, proteção. Quem viaja de moto aqui sabe que anda com o capacete, né? Protegendo a cabeça. Proteção, irmãos. Protegido. Nós não podemos viver desprotegido, não. Nós não podemos achar que está tudo desse. Não, aqui mil mordomia. E o irmão ora por mim, vocês oram por mim. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que falar, irmão, me ajude em oração. Não pedir, irmão, ora por mim, meu irmão. Me ajude em oração, meu irmão. Porque quando eu estou pedindo para o irmão me ajudar em oração, quer dizer que eu já estou orando. Quando Paulo aceitou Jesus, quando Deus falou para Ananias, para ir lá, o que ele falou primeiro? Vai, porque ele já está orando. Ele já está orando, aleluia. Crente tem que estar assim, irmão. Pastor Gemessias, me ajude em oração, porque eu já estou orando. Nós, em nome de Jesus, vamos ser mais do que vencedor. Vai ser uma igreja abençoada. Uma igreja, irmãos, que eu fico notando quando eu leio a palavra de Deus, quando eu lá, no começo dos discípulos ali, quando eles estavam todos reunidos, eles andavam tudo em comum, e Deus operava. Por quê? É todos orando numa só fé. Quando a igreja, todos nós oramos numa só fé, o dirigente da igreja não precisa nem esforçar muito. Porque quando ele vai orar para o enfermo, os irmãos estão lá, em nome de Jesus, vai ser curado. Ele vai expulsar um demônio, os irmãos estão lá, em nome de Jesus, está repreendido, vai sair mesmo. A igreja está ali ao lado do pastor, está ao lado do irmão. O que Deus vai fazer com isso? É operar. Se você ler a Bíblia, irmãos, eu não sei se na minha não encontrei. Mas todo lugar que nós passamos, que João passou com Pedro, eu não vi falar que João curou ninguém, não vi paralítico andando João. Não sei, os irmãos podem achar aí e falar para mim. Mas João estava sempre ao lado de Pedro.
Eu não vi falar que João orou, alguém que era cego, viu. Eu não encontrei. Mas João estava ao lado de Pedro, mas Pedro estava orando e João, sem ser absoluto, orando com ele. Está ali ajudando na oração. O crente velho é assim, ajudando em oração. Por quê? Porque está cheio da graça de Deus. Quem está da graça de Deus, ajuda em oração. Quando nós dobramos o joelho, nós oramos para os irmãos, oramos para a igreja. Eu estou dizendo para os irmãos, que a minha irmã pastor, mas você não ora, pastor. Eu estou falando o que eu faço. Dentro do ano, irmão, se eu passar, acho que duas vezes no ano, uma, duas vezes no ano, se não está com a minha esposa de madrugada orando, é muito. Madrugada, eu não estou falando zero, porque é pouquinho, mas eu estou sempre ali, é com aquele pouquinho, mas não acaba. Orando, porque eu preciso. Por que eu estou aqui de pé até hoje com 36 anos servindo a Deus? Porque orando o Senhor, Jesus tem misericórdia de mim, eu sou pequeno, eu não posso, mas o Senhor pode, eu não sei, mas o Senhor sabe, me ajuda. Me dá graça, Senhor, me ajuda, Senhor. Alguém vem até mim precisando de uma palavra, eu tenho que ter uma palavra para passar para o irmão, eu tenho que ter uma palavra para ajudar a irmã. Eu tenho que ter uma palavra de conforto nesta vida, Senhor. Me ajuda, me dá esta graça, me ajuda. E assim nós vamos fazendo, assim nós vamos andando. Assim a igreja vai andando na presença do Senhor. Eu quero dizer para os irmãos, sabe, eu falo, pastor, mas não é bem assim. Irmãos, eu fico às vezes até um pouco triste, quando eu vejo algumas coisas desagradáveis no meio de nós cristãos. Que às vezes tem umas coisas que a gente pensa que pode fazer tudo, mas não pode. Pela palavra nós não pode fazer tudo, não. Pela palavra nós podemos fazer aquilo que for dirigido pelo Espírito Santo. Pela palavra nós temos que fazer aquilo que Deus tem nos mandado, Deus tem nos falado. Eu me preocupo muito com os linguajares que tem. Me preocupo muito. Principalmente a nossa juventude. Às vezes tem umas coisas que eu fico notando assim, meu Deus, o pastor Jorge está parando, mas aqui é o missionário de amanhã, o pastor de amanhã. Às vezes eu me preocupo muito porque o crente não tem obrigação nenhuma de parecer com o mundo. Nós não temos obrigação nenhuma de ter o linguajar do mundo. Nosso linguajar é outro linguajar, irmãos. Quando eu não era crente, eu tinha um linguajar diferente. Eu tinha um linguajar que eu não tenho coragem nem falar para os irmãos aqui, nem posso falar. Mas hoje eu tenho linguagem sã. Tenho um palavreado sã. É diferente. Né? Às vezes, outro dia eu estava olhando um grupinho de jovens. E eles estavam ali aquele jeitinho deles, mas falei, meu Deus, não pode ser assim. Aí um falou para o outro, tá me tirando, mano? Tá me tirando. Falei, meu Deus. Né, isso aí é um linguajar não é nosso, não. Não é linguajar nosso, não. O negócio está me tirando, mano, não sei o que lá, isso não é linguajar nosso. Nós é a língua sã. O outro pegou e falou, irmão, eu estou com a mina aí, tal. Falei, irmão, fiquei notando, falei, Jesus. Crente não tem esse negócio de mina, não. Eu estou namorando uma irmã abençoada por Deus, filha do pastor fulano, filha do irmão fulano, e eu estou feliz, porque graças a Deus, eu estou namorando uma irmã abençoadíssima. Eu estou com a mina aí, tal. É linguajar que não pode ter em nosso meio. Nós não podemos ter isso. Nós não podemos ter isso, irmão. Porque a palavra de Deus nos ensina muito diferente disso aí. Vamos mais à frente. Se você quiser mais, vou ler mais. O verso 18. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Orando em todo tempo. Não é orar um mês só e parar, não é orar 2 dias só e parar, não é orar uma semana só e parar. Enquanto nós estivermos aqui, irmãos, é orando. É orando, irmãos. Eu quero dizer mais para os irmãos, às vezes nós não prestamos muita atenção nisso. Às vezes nós não temos coragem de tirar uns minutos para Deus. Mas nós tiramos lá, irmãos, 8 horas na firma trabalhando. Presta atenção.
8 horas trabalhando, e às vezes o patrão ainda pede para fazer hora extra, fazemos, para engrossar o pagamento, e devemos de fazer mesmo, não é errado. Mas nós também temos que chegar e tirar um pouquinho para Deus, porque se nós fizermos isso, porque Deus nos ajudou. Eu estou dizendo para os irmãos, porque quando eu estava no UTI, que eu fiquei 5 dias por morto no UTI, ali eu falava com Deus, irmão, para Jesus. Meu Deus, imagina se eu não tivesse ido na igreja. Congreguei o pastor Zé Luiz, congreguei o pastor Silas, congreguei o pastor Evaldo, congreguei o pastor Edilson. E o dia que eu não ia na igreja, muitos irmãos ligavam para mim. Pastor, se não pastor ligar, pergunta para o pastor Zé Luiz aí, pergunta para ele que dia que eu faltava em culto. Pastor Evaldo, pergunta para eles aí se eu estou mentindo. Que dia que eu olhava lá, que eu não estava lá ao lado deles. Por quê? Eu preciso de Jesus, eu preciso de ouvir a palavra. Eu preciso de Deus falar comigo. E quando eu estava no UTI, eu falei com Deus, porque a minha família quase tudo trabalha na área de medicina. Eu tenho 2 filhas em primeira, agora no mês de maio agora, Deus vai dar misericórdia, Deus tem abençoado. A outra filha vai casar com um médico especialista. E tem de saúde. E eles me viram morto lá. Ruim mesmo lá. E eu falava com Deus ali, todo cheio de aparelho, né? E eu falava com Deus, Senhor, quando eu pude ir na igreja, o Senhor sabe que eu não perdi tempo. Mas se o Senhor me dá mais uma oportunidade, eu vou de novo. E Deus me deu essa graça, me deu essa oportunidade. Então quer dizer para os irmãos, quando você está lá no fundo do poço, eu fui visitar uma irmã esses dias, que o meu coração até pesou. Porque quantas vezes eu cheguei nessa irmã e falei, irmã, você não está indo na igreja por quê, minha irmã? Eu estou lidando com as coxinhas, com o meu salgado, e não tenho muito tempo e tal. Né, irmãos? Infelizmente, agora não está em cima de uma cama, paralisada. Para ir na igreja agora, se alguém levar. Então quer dizer para os irmãos, são um momento que começam a repetir tudo isso aí. Oh meu Deus, quando eu pude ir, uma chuvinha me parou, um friozinho me estrovou, uma simples gripezinha me parou. Então a gente começa a lembrar de tudo isso aí. É tão importante nós acordar. O Espírito Santo de Deus vai nos orientar. Vai que eu vou te dar graça, vai que eu vou te dar força, vai que hoje tem uma palavra lá para você ouvir. Vai, porque hoje eu vou falar contigo, hoje eu vou falar com a igreja. Todos os dias que eu venho aqui, eu vou embora abençoado. Por quê? Eu fico aqui sentado, irmãos, prestando atenção no que os irmãos pregam, onde eu ouvir. E eu tenho todos os dias, Deus tem uma palavra para a minha vida. Por quê? Nós precisamos de estar sempre com o Senhor, ouvindo a palavra de Deus, em nome de Jesus. Mas eu quero levar um versículo junto com os irmãos, em nome do Senhor. E Paulo fala assim também, e por mim, e por mim para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Para fazer com confiança o ministério do Evangelho. Palavras firmes com Deus. Os irmãos têm sua Bíblia, pode abrir também juntamente comigo, vamos dar um versículo, Colossenses capítulo 3, e o verso 1. Não tem sua Bíblia, vamos ler esse versículo da palavra de Deus também. O que Deus tem para nós? Colossenses capítulo 3, verso 1 a seguir. 3 e o 2 e o 3, o verso 1, 2 e 3. Portanto, se já ressuscitais com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Portanto, se já ressuscitasse com Cristo, já nasceu com Deus, já aceitou a Jesus, eu não tem que buscar mais nada daqui embaixo não, irmãos. Aqui não tem nada para nos oferecer não, mas lá com o Senhor tem. Lá tem graça, tem batismo com o Espírito Santo para nós, tem bênção para nós, tem sabedoria para nós, tem coisas maravilhosas, buscar as que são de cima. Aonde está a oração chega
aos céus. É lá que tem as coisas para nós. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima. Irmãos, quantas pessoas estão pensando nas coisas daqui da terra, irmão? Quantas pessoas, irmãos, às vezes está falando, testemunhando de Jesus. Às vezes nós vemos, irmãos, às vezes até cristão, irmãos. Nós vemos. Encontra com outra, primeira coisa, você viu o que aconteceu ontem, o Corinthians ganhou, perdeu, não sei o quê. Ah, mas agora fulano vai ganhar. Irmão, Jesus, irmãos, primeiro. Irmão, mas eu fui na igreja ontem, que culto maravilhoso. E às vezes eu estou falando porque eu tenho uns netinhos em casa, irmãos, eu falo com eles direto, irmão. Eu falo com eles, eu arrepio eles direto. Mas você não chegou falando que viu o irmão pregando, viu o irmão cantando, viu a irmã cantando, não falou ainda. Eu estou querendo ouvir isso aí primeiro. Eu quero ouvir isso aí. Aonde que falou, aonde que leu. Porque se você falar isso, você está me ajudando a ser crente. Quer dizer para os irmãos, crente tem que encostar, irmão, em pessoas melhores do que nós ainda na fé. Se você encostar em um que já está caindo, irmãos, ele vai te arrastar. Agora, se ele quiser encostar no seu, você ir com ele, amém. Mas você encostar em quem está pior do que você, e quando encostar em quem não tem nada para te dar, você vai cair também. Tem que encostar num homem de Deus, numa mulher de Deus, que tem palavra sã, tem conselho para te ajudar. Tem conselho para te ajudar a aconselhar a tua família, orientar a tua família. É isso que é coisa de crente, ajudar o outro. Às vezes a irmã chega na outra irmã, eu não aguento mais o meu esposo, não sei mais. Irmã, em nome de Jesus, eu vou te ajudar em oração, ele vai ser abençoado e a irmã vai ter a vitória. É assim que crente, às vezes o irmão também vice-versa. Irmão, eu não estou aguentando mais do meu lado, não sei, lá em casa não está dando certo, eu até estou pensando de largar, e o outro irmão chega, não irmão, peraí, isso é coisa para Deus resolver, irmão, eu vou te ajudar em oração, e aquela irmã, sua esposa vai ser uma benção, você vai vencer essas lutas, eu tenho certeza, irmão, pode contar comigo nessas orações, pode contar comigo, é assim que nós vivemos, é um ajudando o outro, irmão. Precisamos disso nos últimos dias, não é querer a miséria do outro, não. Porque a palavra de Deus nos ensina assim, e quem busca as coisas de cima, tem coisa nova para dar, tem alimento espiritual. Quem busca as coisas aqui da terra, não tem nada para dar para ninguém não, irmãos. Não tem nada para dar para ninguém não. Você vai ver isso de alguém que busca as coisas da terra. Está certo, meu irmão, mete o osso para cima, eu não aguentava isso não. É assim que fala, não é verdade? Eu não aguentava isso não, irmãos. O que é isso? Está pensando o quê? Está pensando que manda aqui? Mas quando é crente de Jesus, para não, irmão, vamos entrar em oração. Me ajuda, eu vou ajudar o irmão, porque nós estamos buscando. Irmãos, é lá que Jesus está, é lá que a vitória está, meu irmão. É lá que nós precisamos de buscar, é lá que nós encontramos a solução, minha irmã. E nós vamos vencer em nome de Jesus, e o diabo vai cair por terra, irmão. É assim que nós devemos de fazer, irmãos. Eu aprendi assim. Agora não sei se a minha Bíblia está errada. Eu aprendi assim. Eu aprendi com os homens que pregam, que ensinam, e eu procuro me aprender assim, analisar assim. Porque a palavra de Deus nos ensina coisas boas. Buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra, irmãos. Não tem que buscar nada daqui não. Não é isto? No verso 3. Porque já estáis morto, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia. Acabou aquele homem violento, aquele homem que não levava desaforo para casa. Aquele homem que lá na firma só arrumava problema para o patrão, problema para o encarregado. Acabou, ele é um cristão, hoje ele é crente. Hoje eu tenho que pensar, olha, eu tenho que ir para a firma, eu tenho que trabalhar com sinceridade, porque eu tenho que ser honesto no meu trabalho. Eu não posso estar aqui escorado, não, né? Eu tenho que estar aqui, eu tenho que fazer o meu dever. Eu chegava em firma, uma pessoa me chamava até de nome feio. Mas eu não podia ser o que a pessoa pensava. Eu tinha que trabalhar, eu tenho um salário para ser. Eu sou um cristão. Não posso defraudar ninguém nada, não. A Bíblia nos ensina assim. Quem busca as coisas de cima tem coisa diferente, né? Já morreu para o mundo. Agora nossa vida está com Cristo. É uma nova vida. Agora tem quem cuida. Agora tem controle. Quem controla a nossa vida? Quando nós não era cristão, irmão, nós não tinha quem controlava a nossa vida, não. Nós fazíamos o que dava na cabeça, o que bem queria. Mas agora o controle está nas mãos do meu Deus. Aleluia. Um dia eu estava lá no centro evangelista, quando dirigia lá, e de cima do púlpito eu apertava o controle, abria o portão lá embaixo, abria e fechava.
E um dia sentado ali, assim, Deus falou comigo assim, você está vendo? O controle de todos vocês está na minha mão. O controle de todos vocês, eu abro, eu fecho e tudo. Falei, Jesus é verdade, põe isso na mente. Ó, irmãos, eu estou aqui pregando para os irmãos, mas amanhã essas horas, os irmãos podem estar fazendo meu velório, porque o controle está nas mãos de Deus. Afinal, pensando que nós podemos fazer de tudo, afinal, nem preocupa com isso. Afinal, nem preocupa tirar um minuto para ler a palavra de Deus. Afinal, não preocupa um dia, tirar um dia para jejuar a Deus. Às quinta-feiras eu trabalho aqui. Eu passo aqui, recepção com o pastor Levi, e eu fico aqui, irmão. Tem dia que quinta-feira eu estou jejuando. Aquela garrafa de café, aquela garrafa de chá, aquele pote de bolacha ali, não sabia isso lá. Tudo ali perto da gente. Eu ali com Deus, fazendo consagração, bebendo um chazinho, um bebe, outro bebe. Aquele calorão doido, eu fazia o jejum para não beber nem água. Aquele calorão doido, partindo, a geladeira, a água trincando. Mas eu tenho um compromisso com Deus, eu penso assim. E eu estou fazendo isso porque Deus está me dando saúde. Eu vou chegar na minha casa, vou beber água, eu vou almoçar bem, eu vou tomar um suco gelado. Deus me deu saúde. Agora imagina se Deus permitir, porque Deus não tira nada de ninguém, mas permite. Deus não judia de ninguém, mas permite certas coisas por causa da nossa desobediência. Deus permite alguma coisa na nossa vida. E se Deus permitir assim, você vai ficar 5 meses sem beber agora, rapaz. E agora? Podia ter tirado 1 minuto para o Senhor, é muito mais fácil. É muito gostoso isso aí, irmãos. Aprende isso em nome de Jesus. Quem não fazia, passa a fazer a partir de hoje. Você vai ver que coisa gostosa você ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. Você vai orar a Deus, nada vai te acusar, porque você tem intimidade com Deus. É a mesma coisa quando você compra num lugar e vai e paga. Você vai sem medo, vai pedir emprestado, vai pedir fiado, porque se você comprou, você pagou. Mas se você comprou e não pagou, você nem na rua passa mais. Assim, com Deus não é nada diferente, irmãos. Como é materialmente, também espiritualmente é tudo a mesma coisa. E nós vemos isso aí em nome de Jesus. Estou encerrando, irmãos. Mas eu quero levar um versículo com os irmãos. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, e o verso 13. A seguir. Estou encerrando lá já. Aleluia. Primeira epístola do apóstolo Pedro, irmãos, capítulo 1 e o verso 13. Portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrio, esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filho obediente, não vos conformando com as coisas, com as concupiscências que antes havia em vós, na vossa ignorância. Mas como, verso 15, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo, em toda a vossa maneira de viver. Não tem outro para onde fugir, irmãos. Seja santo em toda maneira de viver. Não é um pouquinho não é andar certo uma semana, a outra semana pode bagunçar não. Não é dar certo um ano, no outro mês, não, irmãos, é em toda maneira de viver. Em toda maneira, irmãos, é muito importante que Deus possa abençoar os irmãos, que o Espírito Santo de Deus continua falando em nossos corações, e quando os irmãos orar, me ajudem em oração, porque eu preciso da oração dos irmãos, para mim continuar sendo crente juntamente com os irmãos. Eu quero ir morar no céu com vocês, aleluia, eu não quero ficar aqui, e eu quero morar no céu com vocês, mas vocês me ajudem em oração, porque eu tenho certeza que eu estou orando também para os irmãos. Todos os irmãos que estão aqui, em nome de Jesus, continuam me ajudando. Não estou pedindo para ajudar financeiramente, não.
porque graças a Deus Deus tem me ajudado. Mas eu quero na oração, no jejum. Eu lembro do pastor Jorge, irmão, sou pequenininho, mas Jesus é grande, irmãos. Me ajude, em nome de Jesus. E eu quero ser mais do que vencedor. Quero agradecer a Deus, quero agradecer ao pastor Jurandir por esta palavra. Perdoa, desculpa naquilo que não foi do agrado. Depois eu puxo a minha orelha, viu? Se eu não gostou, chega ali, outro dia, pastor Jorge, ó, não gostei do jeito, tá bom? Então tem toda a liberdade, pastor Jurandir. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos? A palavra edifica, né? Que nós reflitamos, né? Aplicamos para vivermos o nosso viver diário de acordo com a palavra do Senhor. O soldado não escolhe batalha, não é? Quem está na casa do Senhor, a armadura é de acordo com aquilo que o Senhor precisa. Por isso o crente, há necessidade da alimentação do Espírito, através do pão dos céus e pela palavra, porque não sabemos no nosso lidar diário que luta vem, se na alma, se no corpo ou se no espírito, não é isso? E a palavra do Senhor, como espada, ela corta onde precisa. Portanto, onde você estiver, você deve ser instrumento do Senhor. E a oficina do Senhor é a igreja. Aleluia. E os ministradores são os agentes que Deus chama para que possa ministrar na oficina de Deus e lapidar para que possa ficar na condição exata de ser anunciado. Então, hoje aprendemos aqui as armaduras, capacete, isso fala da ferramenta para a nossa mente, para o nosso entendimento, para discernirmos as ciladas do inimigo. Fala do entendimento, o irmão colocou muito bem. Se o ambiente está de chocarrice ou de piada, o capacete fala do entendimento. Ao olhar, ao chegar perto, você tem o que? O discernimento, não é? Devo ou não ficar? Devo ou não entrar nessa rodinha? E o calçado do pé fala por onde andarmos. Onde devemos andar. Porque ninguém peca. Vamos fazer aqui uma analogia. Ninguém peca por bala perdida. Bala perdida você não sabe de onde vem. Mas agora o pecar, você sempre sabe de onde está vindo. Não é isso? Então o calçado do pé, o pecado não é jogado na sua cabeça. Ele é engenhado. Não é? Tem os passos para o pecado. Então a armadura, a preparação é nesse sentido de que não sabemos qual é a luta. E se não sabe qual é a luta, aqui está a oficina que prepara para lutar naquilo que precisa. Não é? E isto é o que? Pela palavra, pelo ensino, pela ministração. Cada terça-feira há sempre alguém aqui ministrando na forma como Deus quer. Às vezes, como vaidade, nós falamos dentro de nós mesmos, né? É possível, olha, o linguajar desse ou daquele, pode, mas é desse jeito que Deus faz. Não é isto? Então a armadura é aquilo que o Senhor concede para aquilo que precisa. Há momento em que há necessidade de expulsar demônios. E qual é a preparação? Jejum e oração. Muitas vezes pensamos que o jejum é a ferramenta. O jejum não é a ferramenta. O jejum é um instrumento para a preparação.
Então, se anunciarmos aqui, olha, tem que expulsar um demônio amanhã lá ou tal lugar, então amanhã eu vou de jejum. Não é o jejum que vai fazer, é o ter jejuado é que faz, é a diferença. O jejum não é o start. O jejum é o método que nós usamos. Então, tomar toda a armadura, isso fala da preparação pela palavra, pelo envolvimento, pela busca. Somos gratos a Deus pela oportunidade. Muito obrigado, pastor Jorge, pela cooperação. Que o Senhor continue abençoando. Nada a acrescentar. Estamos apenas compartilhando esses minutos e mostrando que o valor da palavra é que nos edifica, que nos fortalece, que nos capacita e nos dá o discernimento para entendermos a forma como devemos trabalhar para o reino de Deus. Quem não vem à casa do Senhor perde, e aquele que perde nunca mais encontra, porque há 3 coisas que não voltam atrás: a palavra dita, a pedra tirada e a oportunidade perdida. E hoje temos a oportunidade de recebermos a palavra e nos fortificarmos nela, recebemos, nos alimentamos, e que agora, conforme eu ouso sempre dizer, façamos a lição de casa, isto é, usemos e apliquemos. Deus abençoe os irmãos, recompense com as bênçãos dos céus. Então, terminando, quinta-feira, grande noite da vitória, e o sábado, conforme já foi dito, e aqui ressaltamos, grande culto de ação de graça pelas vidas dos pastores Joel, pastora Loide, que o Senhor concede de alcançar aí 8 décadas na causa do Senhor, com vida, com saúde, com essa disposição. Embora haja as limitações físicas, que é natural, pelo peso dos anos, mas isso não desmotiva a agradecer a Deus. Então venhamos junto compartilharmos desta alegria, reforçando os diáconos e as convocações, aos irmãos da orquestra, a cooperação, mocidade, adolescentes, enfim, ciclo de oração, e todos nós. Viemos, compartilhemos, irmãos, da alegria, porque nós estamos na fila, não é? No domingo aqui foi perguntado quantas pessoas têm 80 anos, somente 3 mãos, se não observei errado, somente 3 mãos levantaram aqui na sede domingo, que tem o privilégio de ter os 80 anos, né? E nós estamos na fila. Se você quer chegar aos 80, continue agradecendo a Deus, cooperando e compartilhando. Amém? Ficamos de pé e todos aqui no sábado compartilhando. Domingo, reforçando, batismo às 18 horas e a Santa Ceia. E é o dia também da assistência social. Trazemos aí o arroz, a nossa cota aqui, e também pela manhã tem a escola bíblica dominical. Então, aqui um aviso, o pastor Levi comunicando através do pastor João Messias, e ele mandou também um comunicado